Muito obrigado. Eu queria cumprimentá-las e saudá-los a todos. Agradecer o convite que me foi feito para aqui estar. Vou falar do Portugal 2020, vou falar dos fundos, dos programas, começando por dizer que não há nada como mais errado, e vou repetir esta palavra errado, do que responder de uma forma correta às perguntas erradas. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque em relação aos fundos, em relação aos programas, em relação a todas as oportunidades que temos, nós temos que fazer a pergunta certa. A pergunta certa nunca pode ser o que há aí a fundo perdido. E é a pergunta que muitas vezes fazemos. É, afinal, o que é que há aí a fundo perdido? A pergunta certa tem que ser para o autarca: o que é que me torna, em termos do território, como é que eu o torno mais atrativo? Para o empresário, como é que eu, neste mundo global e competitivo, como é que eu acrescento valor ao meu produto? E este acrescentar valor é uma preocupação que é essencial. Devemos, portanto, saber aquilo que queremos, aquilo que pretendemos. Eu ainda há bocado referia, há breves minutos, referia que teria sido importante nós termos definido o que é que queríamos. Teria sido importante nós já termos as estratégias territoriais integradas, os investimentos territoriais integrados, os ETIs, ou as DLBCs, que permitem juntar fundos, que congregar vontades. Teria sido importante tê-las feito antes de termos os regulamentos. Nós agora vamos olhar para todos os regulamentos e vamos ver o que é encaixa nesses mesmos regulamentos. Teria sido importante que aquilo que é efetivamente importante para o território tivesse sido definido primeiro para condicionar esses mesmos regulamentos. Nós temos muitas oportunidades e às vezes também só olhamos para aquilo que garantimos. Eu tenho uma expressão que não é muito feliz, mas exemplifica o que nós garantimos. Nós garantimos de fundos comunitários, a preços de 2011, na política de coesão, 19.600 milhões de euros. Eu digo a preços de 2011 porque a preços atuais isto tem que ser atualizado a 2%. Juntámos a isto os 3.500 milhões de euros do FEADER, o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos. Enfim, juntámos estes fundos e juntámos no quadro estratégico comum. Ainda garantimos também 4.500 milhões de euros de apoios diretos aos agricultores. No fundo, até 2020 temos cerca de 11 milhões de euros por dia que garantimos. E isto é um rendimento mínimo garantido. E às vezes distraímos-nos tanto com ele que não olhamos para as outras oportunidades. Nós temos na política de coesão, que é o Fundo de Coesão, o FEDER e o Fundo Social Europeu, o envelope mais importante. Depois também temos, e fizemos o quadro estratégico comum que junta e pretendia juntar o FEADER e o FEAMP para que houvesse uma harmonização, uma melhor coordenação dos fundos. Bem, como se sabe, temos os programas operacionais temáticos, presumo que já tenham falado nisso, ou da competitividade e internacionalização, são programas geridos em termos nacionais. Temos o programa do capital humano, o programa para a inclusão social, e o Governo teve uma boa atitude que, em termos do Fundo Social Europeu, a percentagem do Fundo Social Europeu foi muito superior àquela que estava obrigado pelos regulamentos europeus, o que demonstra a aposta na qualificação, a aposta nas pessoas. Mas este rendimento mínimo garantido não nos pode retirar da cabeça todos os programas que são geridos centralmente pela Comissão Europeia. E programas que exigem que se faça, que haja parcerias, mas que depois que também não se tenha medo de falhar e que se aprenda com a candidatura que não teve sucesso para que se volte a fazer a candidatura. Bem, estou a falar, por exemplo, de um programa que tem um envelope financeiro de 80 mil milhões de euros e que é gerido
nosso comissário português, Carlos Moedas, o Horizonte 2020, que tem uma linha que está aberta permanentemente para as empresas, que financia até 2,5 milhões de euros por projeto e, sobretudo, para as pequenas e médias empresas. O Erasmus+, que tem um nome que não é muito feliz, que tem 4,7 mil milhões de euros, tem uma série de programas para a mobilidade, mas também para a juventude, onde tem a juventude em ação, mas onde tem a aprendizagem ao longo da vida, aqueles programas Leonardo da Vinci, Grundtvig, mas programas, um deles em que eu participei como projeto piloto, que agora é um programa que é a iniciativa, que é o Teu Primeiro Emprego EURES. Temos a iniciativa Emprego Jovem, que tinha 6 mil milhões de euros para 2014-2020 e foram antecipados para 2014-2015 e também 2016 vamos querer que esse programa continue. Temos um programa para apoiar as pequenas e médias empresas, que é o COSME, que tem 2.300 milhões de euros, para a inovação social, programas que nem sempre utilizamos, onde o Progress também lá está, mas onde também tem apoios para o microcrédito, por exemplo. A Europa Criativa, a Europa dos cidadãos. Bem, estou a falar de programas que são geridos centralmente pela Comissão Europeia e para os quais também devemos ter um olhar atento. E agora ainda vamos ter uma outra coisa. Eu sou o relator do Plano Juncker, eu e um colega, eu sou da Comissão dos Orçamentos, um colega socialista é da Comissão de Economia, somos os dois relatores do famoso Plano Juncker. E aí este objetivo, este fundo, tem como característica a adicionalidade, a complementaridade, e em que permite financiar, não é com subvenções, são empréstimos, mas permite financiar aquilo que os mercados não financiam ou aquilo que os fundos estruturais não conseguem financiar, aquilo que os programas europeus não conseguem financiar. Temos, portanto, fundos geridos em termos nacionais, temos fundos europeus e agora temos um plano Juncker que está, diria eu, numa estratégia mais global, onde o BCE está a ter o papel ativo que todos bem conhecem da compra de dívida de 60 mil milhões de euros por mês até 2016 e, portanto, temos aqui uma série de oportunidades que não devemos perder. E hoje, quando se dizia, bem, mas os fundos estruturais não financiam investimentos que eu considero que são economicamente viáveis, nós hoje temos a possibilidade de olharmos também para este Plano Juncker, que é um fundo europeu para investimentos estratégicos. Devemos definir aquilo que pretendemos, devemos definir aquilo que queremos, de preferência de uma forma conjunta. É claro que nós ainda não reformamos, falámos muito de regionalização e também ainda não reformamos o território da forma também que devíamos. Há coisas absurdas, que é existirem municípios que, para uns efeitos, estão numa comissão de coordenação, para efeitos de fundos. Para outros efeitos de planeamento, já estão noutra comissão de coordenação. Temos grupos de ação local, que vão ser, sobretudo, aqueles que vão gerir as DLBC, chamamos de DLBCs, portanto, o desenvolvimento local de base comunitária, inicialmente o nome era outra. Temos municípios, temos grupos de ação local que não correspondem a uma única, muitas vezes a uma única comunidade intermunicipal, que até estão em várias comunidades intermunicipais, que não correspondem ao distrito e que vão fazer esta gestão. Portanto, nós mesmo sem regionalização, em termos do território, ainda teríamos um espaço enorme de atuação. Temos aqui a oportunidade do crescimento e do emprego. Temos muitos recursos à nossa disposição. A parceria era fundamental. Eu andei 2 anos a pregar sobre as ITIs, sobre os investimentos territoriais integrados, e tenho pena que em Portugal, em nenhum sítio, haja um ITI que no fundo esteja proposto, e o ITI que deveria ter os parceiros sociais, que deveria ter as universidades. O que é que estamos a dizer? O que é que estamos a falar, por exemplo? Se há um investimento que é importante que seja realizado
por uma Câmara Municipal para que é possível o financiamento para um parque empresarial, por hipótese. Se há empresas que já sabem que querem ir para esse parque. Se tudo isto é financiável, e se ainda também se sabe que é necessário dar uma formação em termos de mão de obra através do Fundo Social Europeu, e aqui não me quero meter na formação, porque perderia com o Jorge Gaspar em termos de debate, mas se há uma formação que era necessária para um tipo de mão de obra que era necessária, teríamos aqui vários fundos a se conjugarem e várias sinergias que seriam atingidas e uma eficiência que seria conseguida. Isto não foi realizado. Há trabalho de casa que nem depende do Governo a este nível, que dependia sobretudo mais dos espaços locais. Deste ponto de vista dos fundos, houve uma grande evolução, porque nós, que éramos os piores há 3 anos a executar os fundos europeus, hoje somos dos melhores. Como sabem, estamos na região Alentejo, e nesta região tem a designação de menos desenvolvida. Nós temos na União Europeia já agora 272 regiões. Uma em cada 4 regiões é considerada menos desenvolvida, está abaixo dos 75% do PIB per capita. Em Portugal, a região mais pobre é o norte do país, com 62,8%. Depois temos o centro e depois temos o Alentejo. O critério é o PIB per capita. Já agora uma outra coisa. Quando falamos de política de coesão, nós falamos de Fundo de Coesão, de FEDER e de Fundo Social Europeu. Porquê é que Portugal tem Fundo de Coesão e são cerca de 3 mil milhões de euros? Porquê? Porque é um Estado-membro em que o PIB per capita, a média, está abaixo dos 90%. E por isso é que temos Fundo de Coesão, senão não tínhamos Fundo de Coesão. E são 3 mil milhões de euros. E qual é o peso de Lisboa, a NUT Lisboa, portanto a região de Lisboa, que peso é que tem? Está nos 110. Em termos de PIB per capita está nos 110. Portanto, há Fundo de Coesão, porque há regiões que puxam o PIB para baixo. Se Portugal fosse Lisboa, estávamos todos acima dos 110, estavam acima dos 90, estávamos nos 110, mas não tínhamos Fundo de Coesão. E é importante que o Fundo de Coesão, que só existe porque há regiões mais pobres, depois não seja, sobretudo, investido nas regiões que não teriam direito a ele, mas que têm beneficiado dele porque há regiões mais pobres que puxam este produto interno bruto per capita para baixo. Já agora uma outra coisa, as regiões menos desenvolvidas, que é a designação, estão abaixo dos 75% do PIB per capita. Nós temos 2 regiões mais desenvolvidas, que é o termo, que é Lisboa e a Madeira, que estão acima dos 90%. Temos uma região de transição, que é o Algarve, que está entre os 75% e os 90%. As regiões mais pobres, as menos desenvolvidas, que é o termo, têm mais recursos à sua disposição. E tinha uma possibilidade pela qual eu pessoalmente me bati e conseguimos, e que agora não vai ser utilizada. É que até 2016, nas regiões menos desenvolvidas, nós podíamos usar a taxa de cofinanciamento até 95%. E não vejo isso em lado nenhum. O dinheiro é o mesmo. O saco é o dos 19.600 milhões de euros a preços de 2011. Mas, como sabem, se uma taxa de cofinanciamento for de 95%, num projeto de 100 euros eu faço um esforço menor, porque só vou buscar os 95 ao saco, sendo o dinheiro o mesmo, e eu só ponho 5. É evidente que alguns projetos, os tais que contribuem para o crescimento inteligente, para o crescimento sustentável e para o crescimento inclusivo, e que contribuem para os objetivos do emprego, da investigação, das alterações climáticas, os objetivos na área da educação, do combate à pobreza,
há projetos que sem dúvida cumprem aquilo que eu estou a dizer que é a estratégia Europa 2020 e que por isso não teriam nenhum problema e até para dinamizar a economia poderiam ir a 95%. Já agora, houve uma majoração até 2016 de 10%, por isso é que podemos ir a 95%, depois de 2016 é a 85%, temos essa possibilidade e essa possibilidade foi para os Estados-membros que estavam sob assistência financeira. Seria uma chatice que nós não utilizássemos isto para nada, depois de tantas discussões e até algumas guerras, entre aspas, no Parlamento Europeu e Portugal também defendeu esta situação no Conselho. Para terminar, se eu ainda tenho mais 5 minutos para terminar, falar da linguagem dos fundos, que é uma linguagem que é para se perceber a linguagem de todas as comunicações, de todos os fundos, o que é no fundo a estratégia Europa 2020. Nós, na União Europeia, somos 7% da população mundial. Temos acesso a 50% das despesas sociais do planeta, sendo só 7%. E também somos a maior economia do planeta, ao contrário do que muita gente pensa, temos uma economia maior que a dos Estados Unidos, maior que a da China. Mas temos desafios que são comuns. O maior desafio é a globalização. Nós estamos a competir com a China, estamos a competir com a Índia. Temos um outro desafio que está aí, que são as alterações climáticas. Também é comum. Temos um outro desafio que é a demografia. Hoje somos 7 mil milhões, 2050 seremos 9 mil milhões, mais de metade a viver em cidades, solos cansados. Por falar mais de metade em viver em cidades, nós também aqui na União Europeia estamos nesse caminho. Ainda temos um outro agravante, também em Portugal, e para finalizar a questão da coesão territorial, que me é muito cara. Portugal, e escreveu isso no Acordo de Parceria, em 5% do território, que são as grandes áreas metropolitanas de Lisboa e de Porto, tem 41% da população e 50% do PIB. E, portanto, isto não é um país equilibrado e é um esforço que temos de fazer. E os fundos que muitos viam como não tendo uma base de coesão territorial também têm essa base. Mas voltemos aos desafios. Demografia, globalização, alterações climáticas. E desafios em termos da União Europeia. Há hoje um que está claríssimo. Segurança e abastecimento energético. E com a intervenção da Rússia na Ucrânia, isso ainda ficou muito mais claro. Temos Estados-membros que dependem a 100% do gás natural da Rússia. Temos um outro brutal, que é o envelhecimento da população. Nós, há 50 anos atrás, a média de idade dos portugueses era de 27 anos. Hoje a média de idade dos portugueses é mais de 40 anos. Temos estes desafios. Como é que os vencemos? Não vai ser com mão de obra barata. Como eu costumo dizer, se nos obrigassem a comer uma malga de sopa, e se nós decidíssemos até nós próprios comer uma malga de sopa, na China obrigavam as pessoas a comer meia. Portanto, estávamos sempre em desvantagem. Não é com mão de obra barata, é com a inovação, é com a aposta nas competências, é com a investigação. É aquilo que nós chamamos o crescimento inteligente. A linguagem dos fundos já está aqui a entrar, crescimento inteligente. Mas depois também temos um problema das alterações climáticas e, portanto, temos que ter eficiência energética, diminuir, aumentar a utilização das energias renováveis, diminuir as emissões de CO2. Estamos a entrar aqui nos objetivos das alterações climáticas, nos objetivos a que nos propomos. E naquilo que se designa do crescimento sustentável, em que queremos uma sociedade eficiente, da reutilização, até porque temos um outro problema em termos que não referiam um outro desafio, que é a da escassez de recursos. Se nós consumíssemos todos como o norte-americano, em 2050 precisávamos de 7 planetas. Portanto, e nós só temos um. Mas também se consumíssemos todos como português, em 2050 precisávamos de mais 2 planetas. E, portanto, até o modelo de crescimento deve ser um modelo diferente. A sociedade da reutilização, da reciclagem, da eficiência, crescimento sustentável. Mas onde ninguém fique para trás. Onde o emprego tenha lugar, onde o emprego tenha lugar e seja uma preocupação, onde as pessoas com deficiência tenham acesso a todos os cuidados e estejam integradas. É o crescimento inclusivo. Portanto, são estas as prioridades, é esta a linguagem. E um projeto deverá contribuir para aquilo que foram os objetivos a que nos propusemos.
um objetivo na área do emprego, onde queremos que 75% da população até aos 64 anos, de 2020, tenha, da população ativa, esteja empregada, onde nós definimos que, em termos de investigação, o investimento público e privado deve ser entre 3,7 e 3,3 para Portugal. A União Europeia definiu 3, onde definimos que temos metas, as chamadas metas 20-20-20 na União Europeia, 20% de eficiência, uma melhoria de 20% da eficiência energética, um aumento das energias renováveis em 20%, diminuições de CO2 em 20%, onde a aposta na educação está clara, onde queremos que o abandono escolar seja reduzido para menos de 10%. Eu às vezes vejo líderes dizer, agora temos uma grande preocupação, nós queremos que em 2020 a juventude até aos 34 anos, 40% tenha um diploma de ensino superior. Grande novidade. Isto já foi decidido em 2010 como um objetivo a que nós nos comprometemos a atingir. E um objetivo também no combate à pobreza, em que se pretende retirar da União Europeia 20 milhões de pobres, reduzir a pobreza em 20 milhões, e onde Portugal se propôs a contribuir com 200 mil, um objetivo que eu diria pobre, foi o objetivo que foi definido na altura. Foram estes objetivos a que nos propusemos, é esta a linguagem dos fundos. Depois, por isso, nos podemos admirar que crescimento inteligente, a necessidade de ser de sermos competitivos, de nos internacionalizarmos. Temos um programa temático que se chama Competitividade e Internacionalização. A questão da inclusão, temos um programa temático que se chama Capital Humano. A questão da inclusão, novamente, temos um programa temático que se chama Inclusão Social. Temos um programa temático que se chama Sustentabilidade e Eficiência de Recursos. Está aqui o porquê da linguagem de todos os fundos da União Europeia. Eu estou certo que vamos conseguir utilizar bem estes recursos. Nós, felizmente, temos excelentes autarcas, temos grandes empresários. Como se sabe, nós vamos, uma parte considerável nesta nova linguagem dos fundos, uma parte considerável está virada para as empresas, para o emprego, está virada para o crescimento económico, está virada para as exportações. Há aqui palavras-chave como valor acrescentado, como a concentração de recursos, mas a que eu acrescento sempre também a simplificação, que é importante, a ênfase nos resultados, mas também a necessidade de coesão territorial. Temos ainda outras oportunidades que nem sempre utilizamos. Eu referi estes fundos, estes programas. Há um fundo que nem sempre usamos, que é o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, que tem alguma flexibilidade também para combater o desemprego. Tem agora 150 milhões de euros por ano, que sobra sempre dinheiro. Fundo de Solidariedade, esse espero que nunca seja utilizado, porque é para catástrofes, e portanto esse espero que em Portugal não seja utilizado, mas depois também temos outras oportunidades. Eu falei-vos do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, o Fundo Juncker, o Plano Juncker. Mas nós próprios temos a possibilidade de criar instrumentos financeiros que podem ser à escala nacional, e nós já tivemos aí os chamados Jéssicas para reabilitação urbana, mas podemos também até criar instrumentos financeiros à escala regional. Portanto, temos aqui uma panóplia de instrumentos para o desenvolvimento. É importante, as parcerias são extremamente importante a coordenação, a conjugação de vontades para ir ao Horizonte 2020, o programa de investigação, uma pequena e média empresa, se quiser fazer investigação mais pura, mais dura, investigação fundamental para um determinado objetivo, claro que não consegue, mas um conjunto de empresas com universidades, em consórcios, com outros parceiros, para um determinado objetivo, terão a tarefa facilitada, e por isso também esta minha insistência nas parcerias. Presumo que devo ter ocupado já os 20 minutos. Agradeço o convite
que me foi feito e estarei sempre à vossa disposição para aqui estar. Muito obrigado.